Oi, no vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre o movimento antivacina e como isso afeta a todos nós como sociedade. Antes do vídeo começar, eu quero pedir para vocês se inscreverem aqui embaixo no canal, porque isso ajuda muito o meu trabalho. E também segue a gente lá no Instagram, que eu vou deixar aqui em cima. Tá, agora vamos lá. Bom, antes de tudo, eu vou contar para vocês um pouquinho sobre a história da vacina, como que ela foi criada, como que ela chegou aqui no Brasil, até o movimento antivacina que a gente conhece hoje. A vacina foi criada em 1797 por um médico chamado Edward Jenner, porque ele percebeu que pessoas que ordenhavam vacas doentes, com uma doença chamada pústula de vaca, ficavam imunes à varíola humana. Essa doença é muito similar à varíola, mas é uma doença que só acomete vacas e equinos também, não acomete os humanos. Mas o que ele fez? Ele pegava a secreção da pústula da vaca e inoculava em uma pessoa. E ele percebeu que algum tempo depois, no lugar da inoculação, aparecia uma pústula muito similar com a pústula da varíola, mas que não era varíola. E depois ele extraía a secreção dessa pústula da pessoa e inoculava em outras pessoas. E isso foi a primeira vacina, chamada vacina humanizada ou vacina janeriana. Essa vacina chegou no Brasil em 1804, mas ela não era muito difundida, não era muito popular. Ela chegou a ser obrigatória diversas vezes, mas a população não aderiu, não deu muito certo. Enquanto isso, na Europa, outra forma de vacinação era testada, que era chamada vacina animal. Em vez de inocular a secreção na pessoa, era inoculado em um vitelo, e do vitelo era inoculado da pessoa. Mas essa vacina demorou muito a chegar no Brasil, e chegou aqui no Brasil só em 1887, muito tempo. E esse era um momento péssimo para o Brasil, estavam tendo diversas epidemias de varíola aqui, e em julho de 1886 chegaram a morrer 20 pessoas por dia só no Rio de Janeiro devido à varíola. Então, assim, gente, é muita coisa. Em 1890, as condições de segurança da vacina mudaram e foi decretado que era necessário adicionar glicerina na vacina. Mas para quê? A glicerina, ela era adicionada para purificação e manutenção, então a vacina não precisava mais ser extraída do vitelo e inoculada da pessoa, assim, instantaneamente. Ela podia ser armazenada, ela podia viajar, que ela não ia estragar, e isso ajudou muito a difundir a vacinação aqui no Brasil. Nesse momento, estavam tendo diversas campanhas de vacinação aqui no Brasil, mas a população também não aderiu muito, porque era uma coisa muito desconhecida, e as pessoas tinham muito medo de tomar vacina. Até que em 1902, o presidente Rodrigues Alves assumiu o poder e chamou o médico Oswaldo Cruz para ser diretor da saúde pública e o engenheiro Pereira Passos para cuidar da reurbanização da cidade, porque o Rio de Janeiro, que na época era a capital, estava assim, detonado, era lixo na rua, era rato, e estavam tendo surtos não só de varíola, mas de diversas outras doenças. Então começou a ter uma série de reurbanizações aqui no Rio de Janeiro, e a população não estava nada feliz. Muita gente perdeu suas casas, teve que se mudar para longe do trabalho, o custo de vida aumentou demais. E a população estava muito insatisfeita com isso. Ninguém queria isso que estava acontecendo. Até que em 1904 a vacina se tornou obrigatória. Novamente, isso já havia acontecido outras vezes, mas não deu muito certo. E ela passou a ser não só obrigatória, como compulsória. As pessoas eram fisicamente forçadas a tomar vacina. E as pessoas tinham muito medo, porque era uma coisa extremamente desconhecida. Ninguém sabia os benefícios, os malefícios. Ninguém sabia nada. Isso não era explicado para a população. Não havia uma campanha de vacinação como hoje nós temos. E isso, somado às séries de reurbanizações que estavam acontecendo aqui, deixou a população muito insatisfeita e culminou na revolta da vacina em novembro de 1904. Depois disso, começaram a acontecer diversas campanhas de vacinação mais acessíveis para a população e mais esclarecedoras. E a população começou a aderir e começou a se criar aqui no Brasil uma cultura de imunização. E hoje, o Brasil é referência mundial em imunização. Em 1967, a OMS lançou o Programa de Erradicação da Varíola, com o objetivo mesmo de erradicar a varíola do mundo, claro, porque a varíola era uma doença que matava demais, morria muita gente. Então, esse programa foi muito massivo, com campanha de vacinação demais, vacinação em massa, muito investimento em campanhas e em vacinação. Em 1973, a varíola finalmente foi declarada erradicada no Brasil, e isso foi um grande avanço para a sociedade brasileira, porque ela ainda não era erradicada no mundo. E isso mostra a eficiência da campanha de vacinação que a gente tinha aqui no Brasil. E em 1975, o Brasil lançou o Programa Nacional de Imunização. E nessa época, claro, já existiam diversas outras vacinas, como a da BCG, poliomielite, febre amarela. Então, começou a ter muito investimento em vacinação e em campanha,
para ajudar a criar essa cultura de imunização. Em 1980, a varíola foi declarada erradicada em todo o mundo, e até hoje é uma doença erradicada, e isso mostra, claro, a eficiência da vacinação e da imunização de rebanho. Em 1994, a poliomielite foi declarada erradicada aqui no Brasil, mas não no mundo. Em 2015, a poliomielite tipo 2 foi declarada erradicada em todo o mundo, e em 2019 foi declarada erradicada a poliomielite do tipo 3, mas a poliomielite do tipo 1 ainda não foi erradicada até o dia de hoje. Mas vamos voltar um pouquinho. Em 1998, um pesquisador chamado Andrew Wakefield escreveu um artigo relacionando a vacina tríplice viral com os casos de autismo em criança, mas logo depois foi descoberto que os dados que ele usava para esse artigo eram forjados, então esse artigo não tem valia nenhuma, mas até hoje é uma das grandes bandeiras do movimento anti-vacinação. Então não, gente, a vacina não causa autismo de forma alguma, pode vacinar sem medo. Em 2016, um artigo falando sobre os eventos adversos da vacina e a causa da não vacinação disse que, dentre os riscos relacionados à vacina, considera-se o mais importante a não vacinação. O que isso significa? Significa que o risco da vacinação, comparado com os efeitos da não vacinação, é inexpressivo. Então, gente, já vai ali na sua gaveta, confere a carteira de vacinação, vê se está tudo dia, tá? Se vacinem, por favor. E em 2019, a OMS declarou que o movimento antivacina é uma das 10 maiores ameaças à saúde mundial. Mas o que é essa tal de imunização de rebanho que eu falei e até agora não expliquei? A imunização de rebanho é o fato de que quanto mais pessoas vacinadas, menos pessoas vão ficar doentes, porque as pessoas vacinadas criam uma espécie de barreira entre as pessoas que não foram vacinadas, por algum motivo, seja de doença, gravidez, idade, enfim, e as pessoas doentes. Então, essas pessoas vacinadas criam uma espécie de proteção e não deixam mais pessoas ficarem doentes. Então, quanto menos pessoas forem vacinadas, mais pessoas vão ficar doentes e outras doenças já erradicadas podem voltar a aparecer. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo desse vídeo. Se inscreve aqui no canal que eu vou trazer mais vídeos como esse. Segue a gente no Instagram também, vai estar aqui em cima, ou aqui, ou os dois, se o editor quiser. Dá um like, compartilha com os amigos, porque isso ajuda bastante o meu trabalho. Tchau!